Oi, oi, professora Ana Paula Meneghello aqui com você. E hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2020, uma questão que trabalha dois conceitos importantes: volume de um paralelepípedo e escala, tá bom? Então, primeiro, se você não tiver inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, ative as notificações, assim você sempre vai saber que tem vídeo novo por aqui. 2 vezes por semana eu trago sempre novidades, ou de resolução de exercício, ou de alguns temas relacionados à educação, relacionados à matemática. Beleza? Bora lá trabalhar então? Vamos lá, olha só, a questão é essa aqui. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo, com volume igual a 28.080 litros. Então aqui tem um esboço desse paralelepípedo. Só que aqui a gente colocou as medidas do que ele fala aqui embaixo. Ó. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 centímetros, 3,51 e 4 centímetros. E uma informação que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, a gente tem essa informação importante e a gente tem que a caixa d'água de verdade, ela tem a capacidade de 28.080 litros. Olha só, aqui ele deu essa informação para nós que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se o volume da caixa d'água está dado em litros, a gente tem aqui as unidades da maquete em centímetros, mas como quem é equivalente a litro não é centímetro cúbico, é decímetro cúbico, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é transformar as medidas, gente, a letra aqui nessa mesa digitalizadora é de chorar. Vamos ver se consigo melhorar isso aqui. Misericórdia. Vamos lá. Parece que tá pior, né? Vamos lá, assim mesmo. Transformar as medidas da maquete. A maquete tá em centímetro e nós vamos transformar em decímetro. Se você não lembra como transformar, tem uma tabelinha de conversão que tem a unidade principal, que é o metro, e os seus derivados, que são, lá começando na esquerda, quilômetro, hectômetro, decâmetro, aí tem o metro, depois decímetro, centímetro e milímetro. Cada vez que eu vou transformar numa unidade que está à direita, cada casa dessa aqui, para eu converter, eu faço vezes 10. Se eu quiser voltar para trás, eu vou fazer a operação inversa. Ao invés de vezes 10, vamos dividir por 10. O que a gente está querendo lá? As unidades estão em centímetro e a gente quer passar para decímetro. Então, o que nós vamos fazer? Andar uma casa para trás. Então, a gente vai dividir cada uma daquelas unidades por 10. Então, a gente tinha 4 centímetros dividido por 10, a gente vai ter 0,4 decímetros. A gente tinha 3,51 centímetros, dividindo por 10, a gente vai ter 0,351 decímetros. E a última dimensão, 2 centímetros, que dividindo por 10, a gente vai ter 0,2 decímetros. Feito? O que o exercício está falando é do volume da caixa d'água. Então, a gente vai achar quanto de água cabe dentro da nossa maquete. Volume da maquete. Volume é o produto, ou seja, a multiplicação das 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Ao multiplicar isso aqui, a gente vai ver que vai dar 0,2808. Como está tudo em decímetro, são decímetros cúbicos.
Agora nós vamos lá no conceito de escala. O que é a escala? A escala é a razão entre a medida do desenho, nesse caso, a medida da maquete, dividido pela medida real, certo? Isso aqui é escala, é uma razão, é uma relação. A gente monta a razão na forma de fração. Para ser uma escala, sempre a medida do desenho está em cima no numerador e o denominador é a medida real. Então, nós vamos colocar aqui as informações que a gente tem. A gente tem o volume do desenho, ou seja, o volume da maquete, que é 0,02808. E a gente tem a medida da caixa d'água real, que está lá no enunciado, 28.080 litros. Ah, Ana Paula, mas aqui é decímetro cúbico e aqui é litro. Ah, mas olha o que ele fala aqui para nós, que 1 decímetro cúbico é o mesmo que litro. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente falar que é litro. Então, por isso que a gente está usando aqui os dois números, porque eles têm a mesma unidade, na verdade. Agora, outra coisa que a gente precisa relembrar de escala. Toda vez que a gente tem a escala, a gente tem 1 para alguma coisa que a gente precisa descobrir quem é. É exatamente essa a pergunta do problema. Se eu quero que o numerador dessa minha fração aqui seja 1, eu preciso dar um jeito de fazer esse 0,02808 virar 1. Como a gente tem uma equivalência de frações, um número para virar 1, só se eu dividir por ele mesmo. Então, nós vamos fazer essa divisão aqui, ó, dividir por 0,2808. Vou chegar no primeiro elemento da minha escala, que é o 1 do numerador. Só que, como é uma igualdade de fração, tudo que a gente faz em cima, a gente também tem que fazer embaixo. Ana Paula, mas que loucura, como é que eu vou dividir por 0,02808? Bora lá que eu vou te mostrar que não é uma divisão tão difícil assim. O que a gente tem? A gente tem 28.080 dividido, eu só vou deixar um espação aqui, porque a gente vai ter que igualar as casas decimais. 0,2808. Olha só, como que a gente faz divisão de fração? Tá vendo que um exercício só a gente já relembra vários conceitos? A gente está relembrando aqui, ó, noção de conversão de unidade, a gente está relembrando noção de cálculo de volume e a gente está relembrando noção de escala. E agora, divisão de números decimais. Para a gente dividir números decimais, os dois números têm que ter a vírgula e os dois números têm que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Esse número que está no dividendo tem 5 casas. O 28.080 ele é um número inteiro, então a vírgula dele é no final. E se aqui dentro da chave o número tem 5 casas decimais, eu preciso colocar 5 casas decimais aqui, então eu coloco 5 zeros. E olha que conta gigantesca que ficou, mas ela é muito simples. Depois de feito isso, a gente corta a vírgula e a gente ainda pode eliminar esses 2 zeros aqui, porque são os zeros que estão à esquerda. Então, o que sobrou para a gente dividir? Sobrou 28.080 com mais 5 zeros. Tudo isso aqui dividido por 2.808. Bom, então, eu já sei que só de olhar eu vou ter que pegar 2.808 para dividir por 2.808, que é óbvio que dá 1 e não sobra nada. Cada zero desse que eu tenho que abaixar, eu tenho que colocar lá no quociente. Então, eu tenho que abaixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, era uma divisão aparentemente muito complicada, porque eram números muito grandes, mas não é uma divisão difícil de fazer. Então, a gente descobriu aqui que esse número que está escondido é 1 milhão.
Ah, mas a escala é 1 para 1 milhão? Não tem nem tem essa alternativa. De fato, não tem. Sabe por quê? Porque na escala a gente trabalha com uma unidade de uma dimensão. Então eu trabalho com decímetro, não com decímetro cúbico. E aqui a gente está trabalhando com volume. Aqui a gente tem 3 dimensões. Então, para a gente voltar para uma dimensão só, eu tenho que tirar a raiz disso aqui, porque aqui eu estou multiplicando 3 elementos, não ficou decímetro cúbico? Como é que faz para a gente tirar o cubo? Se eu quero, ó, se a gente tem decímetro cúbico e eu quero sumir com esse cubo, a gente faz a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Sobra só decímetro, mais um conceitozinho aqui que de repente você nem lembrava. Ó, raiz cúbica de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E qual que é a raiz cúbica de 1 milhão? É 100. 100 vezes 100 vai dar 10.000. 10.000 vezes 100 vai dar 1 milhão. Logo, a escala usada na construção dessa maquete foi a escala 1 para 100. Alternativa B. E aí? Muito complicado? Vocês viram que é um exercício não muito complexo, porém a gente teve que trabalhar vários conceitos. Vamos só retomar os conceitos que a gente trabalhou? Ó, a gente trabalhou nesse exercício transformação de unidade de comprimento, transformando centímetro para decímetro. A gente relembrou cálculo de volume de paralelepípedo, multiplicação das 3 dimensões, comprimento, largura e altura. A gente lembrou o conceito de escala. Escala é uma razão entre duas grandezas. E normalmente a gente trabalha a escala com unidade de comprimento simples. E a gente lembrou ainda aqui, ó, uma regrinha básica da potenciação e da radiciação, que são operações inversas. 4 temas a gente já relembrou. E o quinto, divisão de números decimais, divisão de números com vírgula. Viram só, gente? Em um exercício, a gente relembrou 5 conceitos de matemática diferentes. Beleza? Então, ó, se você ainda tiver dúvida, se quiser deixar nos comentários, manda pra mim. Se quiser mandar alguma outra dúvida específica, pode deixar nos comentários ou mandar nas minhas redes sociais. Se você gostou, deixe seu like, se fez sentido, se você conseguiu entender com essa explicação. Se achar melhor, volta, assiste de novo, entende todo o processo, tá bom? E tô aqui para ajudar, tá certo? Então, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que sempre que você deixa todas essas manifestações, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Fechou? Então, beijo e até o próximo!